Fiquei com inveja desse banho da Ana Maria. Olha quem tá aqui, de volta da selva, revigorada. Saudade. Depois das férias, Mari. Bom dia. Obrigada, bom dia. Saudade de todo mundo. Vamos embora. O tema do bem-estar de hoje é endometriose. Para começar, a gente vai ver o depoimento da Lucy. Ela aprendeu com o bem-estar. E a repórter Grace Matos, de Bento Gonçalves, conta pra gente. Lucy demorou para descobrir o motivo das fortes dores abdominais que tinha todos os meses. Sentia muita cólica, o fluxo do sangue descia bastante. E os médicos diziam que era normal, que eu sentia, que nos exames não acusava nada. Sofrimento visto de perto pela família. Ela estava sempre se queixando que tinha dores, coisa, aí tomava remédio. Mesmo tomando anticoncepcional, as dores continuavam, inclusive fora do ciclo menstrual. Em fevereiro de 2013, estava no trabalho quando uma chamada do bem-estar sobre endometriose despertou sua atenção. Você precisa ficar atenta à cólica menstrual. Você precisa ficar atenta a sangramento entre um ciclo menstrual e outro. O aumento do fluxo, a dificuldade para engravidar. Começou a falar os sintomas. E eu comecei a me ligar, bastante cólica, dores. Disse, nossa, é o que eu tenho. Depois disso, a Lucy ligou para a médica e relatou que os sintomas que ela sentia eram os da endometriose, como ela tinha visto no bem-estar. Aí começou a batalha para fazer o tratamento e tentar se livrar de todo o desconforto e principalmente da dor. 6 anos depois de finalmente ter o diagnóstico, Lucy já passou por 2 cirurgias. Uma em 2014 e a outra no final do ano passado. O tratamento ainda continua, mas ela se sente bem melhor. Se numa escala de 0 a 10, eu tô no 9 já, de tão aliviada que eu tô. Que bom, que maravilha, bacana, né? Quem está aqui com a gente, depois de dar a volta ao mundo várias vezes, ele se cansou de dar a volta ao mundo, agora ele está dando a volta ao cinturão de Órion. O mundo ficou pequeno para ele. Dr. Zé Bento, depois de 6 anos, não mudou nada, mano. Nada, doutor Zé Bento. Não mudou nada. Tá mais, não, tá mais exatamente branco, viu? Idêntico. Dr. José Bento está aqui. Você quer mandar dúvidas? Quer mandar perguntas? Ligue para o 4002. Nesse tempo que você esteve ausente, eu tive que aprender o número 4002-2284. 2884, ele não aprendeu. Mas tá tudo bem, gente, vamos lá. Porque a Lucy falou na reportagem que ela já passou por 2 cirurgias para endometriose, doutor Zé Bento. Verdade. E tem mais gente também que já passou pela e que tá mandando hashtag pergunta você no pra bem-estar. gente. Tá, já chegou a pergunta pela Já hashtag chegou. Você no Bem-Estar. Da Adriana, vamos ver. Há casos de mulheres que fizeram 3 ou mais cirurgias e a endometriose voltou. Qual a razão? É o caso da Lucy. Adriana, é o caso da Lucy. Bom, a primeira coisa que é endometriose. O que é endometriose? Endometriose é o crescimento, então, do endométrio, aquela camada interna do útero, fora do útero. Então, ele está fora do útero, ele está perto do intestino, está na tuba uterina, ele está no ovário e ali ele cresce. Provavelmente é um sangue menstrual que voltou. O sangue, quando vai descamar esse endométrio, toda vez que você vai menstruar, ele sai para fora do colo do útero, sai pela vagina e vai sujar o absorvente. O problema é que você, toda mulher, tem 2 furinhos em cima do útero e tem, então, uma menstruação retrógrada. Mas isso acontece em 90% das mulheres. 90% das mulheres têm menstruação retrógrada. Mas por um problema imunológico, provavelmente imunológico, a gente não sabe muito bem, esse endométrio gruda. E isso é endometriose. E isso é uma doença crônica. É uma tendência que a mulher tem. Então, endometriose é uma doença que não tem cura. Dá pra gente administrar. Quando chega mais ou menos na menopausa, com a diminuição da quantidade de hormônio, que é o estrogênio, o grande vilão da história, e a mulher não pode ficar sem estrogênio, ela fica sem estrogênio depois da menopausa. Na menopausa, acabando o estrogênio, a endometriose vai embora. Endometriose, gente, em média, demora 7 anos para ser diagnosticada aqui no Brasil. E 15% das mulheres têm. Então, vamos lá. Importantíssimo você saber como é que faz o diagnóstico, para saber se você tem, para você saber como você trata. 6D, para você não errar. Quais são os 6D, doutor Zé Bento? Então, pensa numa coisa. D de dismenorreia. Nossa, doutor, mas já começou a complicar. O que é dismenorreia? Dismenorreia diz
quer dizer dificuldade. Menorreia é menstruação. Então, uma dificuldade que você tem na menstruação é dor na menstruação. Uma dor como a Lucy tinha, uma dor incapacitante. Além disso, você tem dor na relação sexual, mas uma dor que bate no fundo, quando o pênis bate no fundo, uma dor, a gente chama isso de dispareunia, de profundidade. É uma dor à relação sexual de profundidade. Dor para você urinar durante a menstruação, não é normal. Uma dor para você evacuar durante a menstruação, não é normal. Uma dor acíclica. E a característica da endometriose é que ela é engravescente, ela vai piorando, ela vai piorando. Ela começa com uma cólicazinha na menstruação, vai piorando, piorando. Daqui a pouco você está tendo dor para evacuar, dor para urinar e depois o maior problema hoje da endometriose é dificuldade, é o último D, é a dificuldade para engravidar. Então, e é sobre isso que a gente vai falar agora, da relação da endometriose com a questão da fertilidade. Isso é um problema sério. O que acontece na endometriose e fertilidade? A tuba uterina, ela precisa ser móvel para ela captar o óvulo. O óvulo, ele não tem um meio de transporte, ele não é como o espermatozoide. O espermatozoide, se coloca ele aqui, ele sai correndo, Agora, o óvulo não. O óvulo você coloca ele aqui, ele fica parado. Ele precisa de um meio de transporte. E quem transporta o óvulo é a tuba uterina. Ela precisa ser móvel. Existe uma quimioatração, ela abraça o ovário, suga esse óvulo e vai trazendo por microcílios até encontrar com o espermatozoide dentro da tuba uterina. E aí ela vai trazendo esse embrião, porque aí já é embrião, já fecundou, vai trazendo esse embrião até chegar no útero. Sabe quanto tempo demora essa viagem? De 3 a 5 dias. Veja a complexidade que é da tuba uterina. Primeira grande viagem do ser humano. É a primeira grande viagem do embriãozinho, aquela sementinha. E aí que é o problema. A endometriose acaba com esse movimento da tuba uterina, acaba com a arquitetura toda da pelvis feminina, bagunça completamente tudo por causa de um processo inflamatório e fibrose. E dá muita cólica. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. A gente volta já já. Cheguei a perder vestibular, uma faculdade que eu queria muito, não consegui por conta da cólica, aí perdi a prova. Estamos de volta, Mariana está de volta, doutor Zé Bento está de volta, olha que alegria. Tem uma pergunta, hoje o assunto é cólica, endometriose, dores que as mulheres sentem. Tem essa pergunta da Juliana, que tinha tanta cólica que até vomitava, não conseguia virar de lado, dor horrível, comecei a tomar remédio para não menstruar mais. Esse caso parece muito com a personagem que a gente vai mostrar agora, que tinha muitas dores, demorou muito tempo para encontrar o diagnóstico e a gente vai conhecer a história dela agora. Desde criança, a Érica convive com a dor da cólica. Eu comecei a menstruar com 8 anos, aí foi uma surpresa porque ninguém esperava. Veio durante uns 5 meses e parou. Aí com 9 anos voltou, aí ficou todo mês e aí chegaram as cólicas menstruais. Eram terríveis, muito forte, muito forte. Por causa da idade, não podia tomar anticoncepcional nem fazer exames invasivos para garantir um diagnóstico. Chegava a desmaiar, ou senão eu tomava o remédio e vomitava. A Érica passou anos amenizando o sofrimento com medidas paliativas. Se tem endometriose, você tomar anticoncepcional é um tratamento. Agora, veja, não tem cura a endometriose, né? O anticoncepcional não vai curar, vai melhorar os sintomas, mas você parou de tomar o anticoncepcional, a endometriose está lá. É uma doença sorrateira, ela só está esperando para dar o bote. E aí você precisa de um segmento com um médico que entenda de endometriose, um ginecologista que faça isso para te orientar para você engravidar logo depois. Porque quando você engravida, você também está tratando a endometriose. Você não sente dor durante a gravidez. Depois que você terminou a gravidez, pronto. Ela está lá de novo. Aí você precisa continuar o tratamento anticoncepcional ou colocar, por exemplo, um DIU medicado. Isso são outros tratamentos que você pode fazer para não sentir essa dor da endometriose. Agora, doutor, também tem impressão minha ou está começando cada vez mais cedo? Olha a pergunta que a gente tem agora da Ana Caroline.
Ela tá dizendo, ela tem 17 anos, sempre tem cólicas fortes, desmaia e vomita. Tem dicas para aliviar um pouco a dor e os outros sintomas? Então, o diagnóstico também é cada vez mais cedo. Quer dizer, o que a gente sabe é que o Brasil hoje no mundo é o que marca, nós somos os campeões no diagnóstico de endometriose. Por quê? Por causa de programas como esse. Quer dizer, você que está escutando, você tem cólica, agora você vai ficar ligado, você vai falar assim, doutor, será que eu não tenho endometriose? Você vai para o seu médico e já fala para ele, doutor, será que... E os médicos também estão mais atentos. Então, hoje, infelizmente, ainda no Brasil, nós levamos 7 anos para fazer o diagnóstico. Então, uma menina que começa com sintomas com 17 anos, ela é uma grande candidata a ter endometriose. E ela pode aliviar os sintomas, por exemplo, com a boa e velha bolsa de água quente? Pode, sem dúvida nenhuma. Ela pode, por exemplo, tomar antioxidante, ela pode, por exemplo, tomar uma vitamina C, um complexo B, um ômega 3, tudo isso vai melhorar os sintomas. Então ela vai administrando e vai controlando, sempre vai controlando, através do exame de ultrassom, através da ressonância magnética, através do exame clínico do ginecologista, ela vai controlando o avanço dessa doença. Vamos entender, doutor Zé Bento, como é que funciona a bolsa de água quente? Porque todo mundo coloca, mas talvez não sabe o que acontece, né? Bom, o que a bolsa de água quente faz no abdômen da mulher? Diminui aquela contratura na musculatura. E isso dá um relaxamento, diminui o processo inflamatório e isso melhora a dor. Diminui a quantidade de prostaglandina, o grande causador dessa dor durante a menstruação são essas prostaglandinas. Por isso que a menina, quando ela começa a menstruar, ela tem muita dor, porque o útero ainda é imaturo, ele não sabe a quantidade de prostaglandina que ele produz e aí ele tem mais contrações. Por isso é que causa tanta dor quando ela inicia as primeiras menstruações. Depois, com a bolsa de água quente, isso relaxa e diminui a quantidade de prostaglandina. Agora, junto com todos esses amigos aí, né? A gente tem atividade física, tem um anti-inflamatório e temos na mesa aí também outros remédios, né, doutor Zé Bento? Isso é fundamental. Você tocou num ponto que não adianta só ficar tomando medicamento, anti-inflamatório, analgésico, suspender a menstruação. Precisa mudar o estilo de vida, precisa diminuir o estresse, precisa melhorar a alimentação, precisa fazer uma atividade física. Hoje mesmo, eu vi você hoje, 5h30 da manhã, pedalando de bike na Avenida Paulista. Você é um cara que você nunca vai ter endometriose. Não, isso eu não vou ter mesmo. Graças a Deus, né, doutor Zé Bento? Porque eu estou pedalando muito, né, para isso, né? Mas isso é só para mostrar, a gente está brincando, mas precisa fazer a lição de casa. Não adianta você colocar toda a responsabilidade no médico, o médico vai tratar. Não, a endometriose é um problema daquela mulher. Então, aquele estilo de vida, se ela conseguir mudar, ela vai melhorar muito da endometriose. Daqui a pouco tem mais bem-estar. Tem mais pergunta, Ivone, da nossa tela interativa pra gente chamar? Ah, não tem? Então tá bom, a gente volta já já. Bem-vindo de volta ao bem-estar. Isso, e a gente está acompanhando essa semana uma cartilha do Unicef mostrando os passos do bebê até uma certa idade com relação à alimentação e também à criação do bebê. E agora a gente avança, o bebê já nasceu, já está mais crescidinho. Vamos ver quais são os cuidados essenciais nessa fase que a gente apresenta agora. Como oferecer a comida? Ela não deve ser passada nem no liquidificador, nem na peneira, porque o bebê, mesmo sem dentinho, ele precisa aprender a mastigar. Então, é muito importante que esses alimentos eles sejam apenas amassados com um garfo e dado à criança individualmente, ou seja, se tem feijão, arroz e um frango, não faz aquele pirão mexido, não. Deixa cada lugarzinho ali, que é justamente para a criança ir testando e sentindo o paladar e a textura de cada alimento. Dê alimentos saudáveis dos 3 grupos.
O primeiro grupo, ele reúne tubérculos e cereais, como inhame, cará, batata doce, arroz. O segundo grupo é o grupo poderoso das proteínas, né? São todos os tipos de carne, peixe, ave, ovos, vísceras. Essas proteínas são muito fortes porque também evitam uma anemia. E o terceiro grupo reúne as leguminosas, as verduras. A gente está falando de abóbora, está falando de abobrinha, a gente está falando de beterraba, está falando de cenoura, de chuchu. Então, ao fazer o prato da criança, você pega um alimento de cada grupo, né? E tendo cuidado para, na próxima refeição, revezar esses alimentos. Estimule o consumo de frutas, legumes e verduras. Que tal ir ao supermercado, à feira, com o seu bebê? Ah, isso é a parte divertida. Você fala a cor, fala o nome do alimento. É muito legal que a criança tenha essa experiência. Mas às vezes, mesmo com essa experiência, solta uma assim, igual ontem o João soltou pra mim. Mamãe, só pra você saber, eu ainda não gosto de salada. Nossa senhora, mas dá tempo, né? Dá tempo, se dá. Eu comecei a comer com 15 anos, tá tudo certo. Tem pergunta. E adora. Eu amo. Tem pergunta do nosso auditório virtual. Olha lá. Júlia. É ruim tomar o anticoncepcional sem pausa, doutor Zé Bento? Não, Júlia, de maneira nenhuma. Você se sentindo bem, depende do anticoncepcional. Então, por isso que é importante passar no ginecologista. Fala, doutor, esse anticoncepcional que o senhor me deu, eu posso tomar continuamente, sem pausa? É ótimo, você não menstrua, você evita, então, de novos focos de endometriose, você não tem cólicas, você não tem dor de cabeça, que pode aparecer quando você para de tomar o contraceptivo. Então, é excelente, é um método contraceptivo muito bom, mas precisa, como tudo, de controle médico, né? Muito bem. Não podemos deixar de falar hoje, dia 24 de janeiro, aniversário da nossa querida Paty Carvalho, que está em férias, nossa diretora, mas a gente está aqui, né, doutor Zé Bento, para homenageá-la, para mandar um grande beijo para ela. E tem um ano iluminado, viu, Paty? Conselheiro Lafayette está em festa, soltando foguetes a cada 15 minutos, em homenagem a Paty Carvalho. E dá tempo para mais uma pergunta. Olha que beleza. Onde nasceu Paty Carvalho? Onde nasceu Paty Carvalho? Conselheiro Lafayette. Muito bem. Vamos ver a pergunta, deixa eu ver. A pergunta é essa. É essa? Dá pra Não, responder. Karina, é possível a síndrome do ovário policístico evoluir por uma endometriose, doutor Zé Bento? A síndrome do ovário policístico não evolui, mas existe uma associação muito próxima. Por quê? Porque a mulher que tem ovário policístico não ovula, tem mais dificuldade para ovular. E não ovulando, ela tem um hiperestrogenismo. Lembra aquele estrógeno que eu falei no começo do programa? O estrogênio, o hormônio feminino? Então ela aumenta a quantidade de estrogênio e se ela tiver a tendência da endometriose, ela vai aparecer. Muito bem, e depois disso, Paty Carvalho nasceu e veio para uma outra grande cidade, que faz aniversário amanhã. Essa é um pouco maior que o Conselheiro Lafayette. Só um pouquinho. Só um pouquinho, se chama São Paulo. E a gente faz uma grande homenagem a ela amanhã. Dando um presente para o Brasil inteiro. Presente para o Brasil inteiro, que ama São Paulo. Tem vários São Paulinos, né? Paulistanos, aliás. Eu sou paulistano de Minas Gerais. Mariana é paulistana. Paulistana da Gema mesmo. Da Gema. Da Gema. Mas eu tenho muito orgulho de ser paulistano de Belo Horizonte. E a gente tem muito orgulho de te acolher aqui. Eu sou há 15 anos paulistano de Belo Horizonte, cruzeirense com muito orgulho. Se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, não de amanhã, porque ainda não foi, tá tudo lá no Globoplay, tá bom? Globoplay. E a gente está com muito orgulho de rever Mariana Ferrão, amanhã ela está aí. Doutor Zé Bento, a gente sente muita falta do senhor, gosta muito do senhor para o senhor ficar longe da gente. Eu também gosto muito. O senhor só vai ser avô que vai ficar longe da gente. Não. Tá, amanhã a gente está de volta. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro. A gente se encontra de novo amanhã.